o Pantanal contabilizou 880 focos de queimadas nos 5 primeiros meses de 2024. E esse número representa um aumento de 898% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados 90 focos. Análise da ONG WWF Brasil, baseada nos dados do programa Queimadas do INPE. Já em relação à média dos 3 anos anteriores, de 21 a 23, o crescimento foi de 253%. A situação na Amazônia e no Cerrado também preocupa. Entre janeiro e maio deste ano, a região amazônica registrou aumento de 107% nas queimadas em relação ao mesmo período de 2023. Você, Luiz Felipe Dávila, isso vai na contramão das promessas de campanha do então candidato Lula e é preciso considerar quais são as grandes dificuldades. Ele colocou no Ministério do Meio Ambiente Marina Silva, uma pessoa de sua confiança, que também é um nome muito conhecido, mas por alguma razão essa administração não conseguiu mudar a situação. Pelo contrário, a gente vê um agravamento da situação. Com certeza, agravando. E outra coisa, o que mais me preocupa é governos que evitam medidas preventivas. Você só olhar a foto do satélite que você sabe que vem lá a Laninha agora. A Laninha agora vai aumentar a seca, calor nessa região. O que está sendo feito? Por exemplo, para ter as brigadas de incêndio. O que está sendo feito para ter as medidas preventivas? O que está sendo feito para a recomposição do cerrado que protege as águas? Então, sim, tem que ter um monte de medidas preventivas que deveriam estar sendo tomadas com uma realidade que todo mundo sabe que vai acontecer. E eu não vejo governos no Brasil tendo essa medida preventiva. Nós sempre atuamos na crise. É o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Veja só, se tivesse lá 5, 6 bombas que nem todos os estados emprestaram para o Rio Grande do Sul, talvez a tragédia não fosse da dimensão que acabou ocorrendo. Por quê? Porque você precisa tomar medidas preventivas. E aí voltamos aqui à questão da má gestão das finanças públicas. Por que não se toma, às vezes, medidas preventivas? Pode ser por 2 coisas, por ignorância e por falta de recurso. O que é falta de recurso? O dinheiro das arrecadações estaduais e federal acabam indo para o gasto com a máquina pública e o investimento público cada vez é menor. Por quê? Porque ele é totalmente drenado para sustentar um Estado caro e ineficiente que não sai das costas do brasileiro que produz, trabalha e empreende. Então não tem dinheiro e também a ignorância. Não vai acontecer, deixa para lá, o clima não vai ser tão acentuado assim o problema. E vem sendo cada vez mais recorrente essa tragédia ambiental no Brasil e no mundo. Então está na hora de termos políticas ambientais focadas na resolução desses problemas, antecipar problemas de queimada, enchente, etc. E está também na hora de começar a recuperar a capacidade de investimento do Estado. Aliás, o Estado que está fazendo essa lição de casa, na verdade tem 2 que estão fazendo, São Paulo e Minas. Mota, você aumento de quase 900% nas queimadas no Pantanal somente neste ano 2024, mas situação na Amazônia e Cerrado também preocupa, viu? Pois é, Caniato, eu confesso a você que toda vez que eu leio uma notícia dessas, assim, do meio ambiente, eu vou lá tentar ler a notícia no detalhe para ver se eu entendo melhor, né? E são 898% de aumento em focos de queimada, não é em área queimada. Eu fui na esperança que a notícia me esclarecesse o que é um foco de queimada, qual é o significado de um foco de queimada. Não estava lá nas informações, não ficou muito claro para mim. Eu só vi que a análise é feita por uma ONG baseada nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então eu fiquei meio frustrado porque eu não consegui entender qual é o impacto disso. O que isso significa? O Cerrado vai acabar em 2 dias? Isso aí são coisas normais do dia a dia que você gerencia? E aí eu fiquei meio perdido no meu comentário sobre isso. E aí eu vou voltar à minha postura de sempre, que meio ambiente é um assunto sério, não é assunto para lacração. Infelizmente, é dessa forma que o assunto foi tratado nos últimos anos, especialmente no último ano. Criou-se uma expectativa de que a simples mudança de governo, de pessoas no cargo, né, isso significasse um milagre
da transformação do Brasil num paraíso ambiental, apesar da gente viver na pátria da insegurança jurídica, apesar da gente viver num Estado que não consegue garantir a segurança aí onde vocês estão, na Avenida Paulista, o que dirá nos confins da Amazônia. Apesar de tudo isso, se criou essa narrativa tola que agora eu ia dizer rui por terra, mas eu acho melhor dizer está indo para o ar em forma de fumaça. Pois é, tem uma definição aqui na net, eu vou compartilhar, mas é preciso a gente se aprofundar nisso. O foco é aquele ponto com temperatura acima de 40 graus Celsius que pode representar incêndios ou queimadas. Inclusive, as chamas podem começar em um local ou mais. O foco é detectado por satélites de monitoramento localizados a cerca de 700 a 900 quilômetros de altitude. Você, Beraldo, o que a gente precisa trazer para reflexão? Bom, a gente precisa lembrar que quando o atual governo foi eleito, as tragédias internacionais do Brasil eram morte de índios Yanomamis e queimadas da Amazônia. O Brasil estava destruindo as suas florestas, estava dando um duro golpe no nosso meio ambiente. E aí, antes de assumir a presidência da República, o atual presidente pegou o jatinho do seu amigo, foi lá para a COP27 no Egito, levou Marina Silva para mostrar ao mundo que o Brasil agora vivia uma nova fase. Uma fase em que o meio ambiente estaria no centro das preocupações do novo governo. E aí, o que aconteceu desde aquele momento? O governo tomou posse, já lá se vão 1 ano e meio, quase metade de um mandato, e a gente não vê investimento a sério no meio ambiente, na proteção do meio ambiente. A gente não vê investimento a sério na contenção das queimadas. A gente não vê investimento a sério em nada. E aí, isso se traduz nesses focos de incêndio. Obviamente, Mota, isso não traduz a área queimada, mas a existência dos focos de incêndio claramente representam um risco que já é conhecido. E aí a gente precisa lembrar disso que o Dávila falou. Cadê o projeto de contenção, de prevenção a esses focos de incêndio que podem se transformar, e vários se transformam, em grandes queimadas, em grandes incêndios, fora, claro, os incêndios criminosos. Então, isso tudo é obrigação do governo planejar, executar, conter, até para dar uma satisfação aos seus amigos internacionais. Está lá o presidente francês, muito preocupado com a Amazônia. O primeiro-ministro lá da Espanha, muito preocupado com a Amazônia. Todo mundo muito preocupado com a Amazônia. E aí nós não vamos, depois de todo esse discurso bonito, nós não vamos lá prestar conta do que fizemos? Cadê a ministra do Meio Ambiente para vir falar com firmeza? Porque as notícias que a gente vê circularem de decisões que são tomadas não traduzem absolutamente nada um projeto que a gente imaginou que já estava ali na cabeça de todos, era só para ser executado. Então o Brasil, de novo, quando olham, não levam o Brasil a sério e dão risada. Sabe por que dão risada? Porque essas ONGs internacionais que estão na Amazônia estão deitando e rolando com os nossos recursos, com aquilo que a gente tem nas nossas florestas. Eles estão colocando dinheiro porque faturam em cima disso e nós ficamos aqui ouvindo discursinho barato. Essa é a realidade. Então, não tem ninguém levando a sério para valer esse tema. É só blá, blá, blá. E o blá, blá, blá dá nisso. Aumento do problema e não na solução.